Está num quadro bastante complicado, né, nesse momento, porque com 30 anos da reforma, né, estamos comemorando aí 30 anos de Bauru, onde começou esse processo todo, nós estamos assistindo aí a mudanças muito preocupantes e acho que, enfim, graves na política pública de saúde mental. Eu vou privilegiar aqui uma discussão que tem a ver com um campo que me é muito caro e no qual eu trabalho há muito tempo, que é o campo da ciência, da metodologia científica, porque eu acho que um dos viés assim, que são utilizados para criticar a reforma psiquiátrica brasileira é a alegação de que ela é pouco científica, de que ela tem muito ideológico, que ela não apresenta evidências, né, toda essa discussão das evidências científicas, da sua eficácia, né? Então eu acho que a gente precisa colocar isso um pouco em questão, né? Quer dizer, primeira coisa é pensar o que é cientificidade aí. Quer dizer, se é um campo complexo como a saúde mental, um campo que é sempre multifatorial, que tem inúmeras determinações como fenômeno, né, e implicações sociais, a perspectiva de uma psiquiatria, por exemplo, organicista, reducionista, que pensa as questões do sofrimento psíquico, como a chamada doença mental, para um viés biológico, organicista, individual, endógeno, ela não pode ser considerada científica, a meu ver, porque ela carece de condições metodológicas e conceituais de enfrentar um fenômeno muito mais complexo do que essa perspectiva. Se a gente pensar, a reforma tem um conjunto de saberes muito grande, ela é atravessada, ela é policientífica. Saúde coletiva, enfim, psiquiatria social, psicanálise, direito, é muito importante a discussão do campo do direito, os direitos humanos, direitos sociais da população. Enfim, é um campo complexo, a gente não pode tratar esse campo como se ele fosse unicamente sanitário. Eu esqueci de falar epistemologia crítica, não sei, a gente vive num mundo em que a epistemologia se silenciou. Então você não tem mais uma discussão, vamos dizer, de critérios de cientificidade e que permitiriam que a gente avaliasse os avanços da reforma com parâmetros e indicadores adequados ao campo e à complexidade do campo, né? O que você pede, por exemplo, exige um tipo de evidência que não tem nada a ver com o fenômeno que está sendo estudado. Eu vou dar um exemplo. Fala-se, por exemplo, quanto ao uso de drogas, de toxicomanias, de fatores de dependência química, e se qualquer discussão mais séria e rigorosa sobre isso mostra que não há dependência química na maioria dos jovens, por exemplo, que usam crack, usam droga, né? A gente tem várias experiências, e eu acho importante nesse momento também mostrar a eficácia do que o trabalho que a reforma vem fazendo há 30 anos na mudança muito grande em alguns campos da realidade, né? Assim, transformação da realidade. É bom, acho, a população saber disso, porque muitas vezes a população desconhece esse tipo de melhoria, de avanço, de eficácia, e é muito influenciada às vezes por uma discussão, um discurso que se pauta em critérios, como eu disse, impróprios ao campo. Por exemplo, a gente teve experiência na Zona Oeste com adolescentes, né, usuários de crack, e que com 2, 3 semanas de trabalho com eles, a gente ouvia deles assim: puxa, ninguém nunca me perguntou nada da minha vida, só falam comigo sobre droga, só falam comigo para me tirar da droga, mas ninguém quer saber como é que eu entrei na droga. Quer dizer, o foco da droga, a ideia de que a droga é o problema, é o objeto da intervenção, já é cientificamente insustentável, porque não é disso de que se trata. A realidade comprova isso. Se você trabalha com eles sobre outros aspectos da vida deles, eles param de usar crack em 2, 3 semanas. É impressionante. Porque a reforma, é bom a gente lembrar isso, ela tem também um objetivo social, no sentido de fazer a sociedade suportar mais o convívio com as pessoas que têm problemas e alto nível de sofrimento psíquico e com formas de viver diferentes da nossa. A sociedade precisa suportar isso,
O que a gente vê hoje, eu acho isso muito preocupante, é um retorno a um modelo em que querem separar os que sofrem, os loucos, da sociedade, isolar novamente. Nós já vivemos esse filme, nós já vivemos isso. E nós mudamos esse panorama através do trabalho da reforma, da luta antimanicomial. E o que a gente vê hoje é uma política de Estado, inclusive, muito descomprometida com esses objetivos e interessada em segregar novamente. E o que a gente assistiu agora com essas diretrizes, apoiando comunidades terapêuticas para usuários de drogas, que a gente sabe que são ineficazes também, porque não levam em conta os problemas que levam à droga. Levam em conta só o uso da droga, o que é totalmente equivocado e cientificamente insustentável, né? Também escutei de uma moça lá no município de Resende, que falou para a gente numa reunião, ela de uma reunião pública, num evento, ela disse assim: me puseram numa comunidade terapêutica, eu fiquei 3 meses lá, ela falou. Mas quando eu saí, a minha vida não mudou nada, eu botei o pé na jaca de novo. Isso diz bem, na linguagem popular, o que é que significa você segregar, tratar daquele fenômeno como se estivesse desintoxicando, produzindo uma abstinência forçada. A vida da pessoa não muda em nada, ninguém faz nenhum tratamento eficaz sobre a realidade, né, sobre o real, sem esse moralismo todo que tem em relação à droga, esse julgamento moral. A pessoa sai da comunidade terapêutica depois de alguns meses, evidentemente não vai morar lá, não vai viver lá para sempre, e ela dizia: eu enfiei o pé na jaca, minha vida não mudou nada.